Volta à Espanha 2021, 14ª etapa. Não, eu não esqueci dessa etapa. 165 quilômetros, 3 montanhas categorizadas. A última montanha, que é essa rampa, apenas 3 quilômetros, com inclinação de 20%. Por isso que é categoria 1, apesar da pouca distância, mas extremamente difícil. Mas eu diria que a etapa como um todo, não teve nenhum momento ao longo da 14ª etapa onde dava a impressão que a estrada não apresentava nenhuma dificuldade. Ou era subida, ou era técnico, descida, realmente incrível. Falando em subida, eu não sei se vocês já escutaram falar em Letras, que é uma montanha que tem na Colômbia. É uma subida super clássica. Se vocês colocarem agora no YouTube, Alto de Letras, são 80 quilômetros. Algo que é muito bacana é que a gente tem um contato com uma rede de hotéis que geralmente eles hospedam as melhores equipes, os melhores camp trainings que acontecem na Colômbia. Então é muito bacana, talvez colocar na lista de desejos fazer Alto de Letras. E talvez nas próximas semanas ou nos próximos dias eu tenha alguma novidade em relação a isso, porque eu nunca fui, eu estou super curioso, são 80 quilômetros. Coloca lá, para o vídeo agora, coloca Alto de Letras, Colômbia, climb, bike, que vocês vão ver o que é. Bem bacana. Se você já escutou falar ou se você tem curiosidade, coloca nos comentários. Em relação à etapa de hoje, uma fuga com 18 ciclistas. Bem interessante, uma etapa onde a chance da fuga ser bem sucedida é bem razoável. Enquanto isso, no pelotão, a Want Goupert está super satisfeita em desfilar a camisa vermelha, com uma vantagem bem interessante, e o que está fazendo com que tudo isso seja mais interessante para eles é que não está havendo nenhuma outra movimentação dos outros atletas da classificação geral que estão interessados em roubar essa camisa vermelha imediatamente. Então está uma situação estável para todo mundo. Para o Want Goupert, com certeza está sendo o melhor cenário possível. Enquanto isso, na fuga, o cara mais ativo do dia, eu já vou queimar a informação, o cara mais ativo do dia era o Bardet, que foi o vencedor da etapa. Ele disse na entrevista final que, conversando com o diretor esportivo, que foi fundamental a estratégia. O que dá a entender? Se você tem um cara na fuga que está super agressivo, fazendo ataques nas primeiras montanhas do dia para coletar pontos de rei da montanha. Geralmente o cara que tem esse comportamento, ele não tem o comportamento de querer vencer a etapa também, ainda mais numa fuga com 18 ciclistas. Uma coisa é você ser agressivo, coletar pontos e querer ganhar a etapa numa fuga com 2, 3 ciclistas, onde obviamente um é mais forte e ele faz isso. Nesse caso, com 18 ciclistas, se tem um ciclista que nas 2 primeiras montanhas do dia ele é o mais agressivo, dá a entender que fala assim, ele tá queimando tudo agora, ele não vai oferecer risco depois. Por isso que até mesmo a fuga permitiu com que ele facilmente coletasse os pontos. E acho que essa confusão que ele criou na fuga fez com que a fuga não se preocupasse com ele em relação a ganhar a etapa. Mas ele foi super estratégico, porque no momento onde começaram a acontecer vários ataques na fuga, ele não se desesperou. Então, deixa eu passar alguns prints para ver o que aconteceu. Essa queda do atleta da Alpecin Fenix, ele estava no carro de apoio, né? Ele foi pegar água, foi pegar alguma coisa, enroscou, bateu o guidão no retrovisor, alguma coisa tipo caiu. É uma cena rara de se ver quando o carro da equipe, de qualquer equipe, tocar num ciclista não é tão raro assim. Raro é você ter o ciclista intencionalmente interagindo ali com o diretor esportivo, com alguém do carro, e aconteceu o que aconteceu. Cara, foi um tombo, os caras estavam rápidos. Faltando 26 km, como vocês podem ver, começaram vários ataques na fuga. E foi nesse momento, que agora é fácil dizer, que o Bardet não se desesperou, né? Porque quando o Bardet não respondia aos ataques, desse momento que começaram os ataques
visando a vitória da etapa, como o Bardet não fazia nada, eu falei assim, lógico que ele não tá fazendo nada. Ficou atacando que nem um louco para coletar ponto, não vai fazer nada agora, tá morto, tá só esperando o motor explodir. Imagina. Esse para mim é o melhor print da 14ª etapa. Enquanto acontecia aquelas movimentações na fuga entre os 18 ciclistas, a Jumbo-Visma, ela simplesmente é a melhor estratégia para impedir ataque. Né? Você não precisa necessariamente só colocar um ritmo forte. Numa estrada estreita como essa, você distribui todos os atletas, você literalmente bloqueia a estrada e pronto, quem que vai atacar? Tem que passar por esse muro que é da Jumbo-Visma. No regulamento, os atletas eles não podem intencionalmente ir à frente e segurar o grupo. Mas como eles já estavam à frente, eles que determinam o ritmo. Né? E eles não estavam devagar, mas eles impedem completamente qualquer ataque. Isso é fantástico, isso é masterclass de ciclismo. Isso foi, o print ficou péssimo, né? Os dois ciclistas da fuga da BH Burgos e o outro ciclista, um passou direto e levou o outro. Esse tipo de queda deve desanimar o cara abaixa a cabeça e fala assim, eu não acredito que eu tô no chão, nessa curva, eu não tinha nada a ver com isso. Passou o cara da BH Burgos, passou direto e levou a roda dianteira do outro ciclista. E essa foi a movimentação do dia, que foi do Romain Bardet. Na subida mais difícil, ele era o melhor escalador do grupo. E entre vários ataques, quando chegou na última subida, que era a mais inclinada, a mais difícil, ele foi para frente no passo. Não é que ele atacou, ele foi agressivo antes. O que é impressionante ser agressivo durante toda a etapa e ser conservador, consistente no final da etapa. E foi o que ele fez. Simplesmente fantástico, mais do que merecido. Para quem não acompanha, Romain Bardet é um cara que chegou a ser uma das grandes promessas em relação à classificação geral, ao ser líder, capitão de equipe, para lutar pelo título de grandes voltas. E tem que fazer essa transição de um cara que era para ser o cara da grande volta, fazer uma transição para ganhar etapas não é algo fácil, né? Porque é uma postura completamente diferente junto com a equipe e etc. Miguel Angel Lopes, entre o grupo da camisa vermelha, ele foi o único cara que fez um ataque, ninguém respondeu para tentar ganhar um pouco de tempo. Eu, sinceramente, eu não sei o que pensar dessa aceleração do Miguel Angel Lopes, porque até então ele estava 1000% comprometido com o Henrico Mas. Talvez o Henrico Mas tenha avisado e falou assim, tá tudo sob controle, eu tô bem, tenta lá ganhar um pouco de tempo, mas pra quê? Não sei exatamente. Bom, geralmente a Movistar, pra mim, ela causa confusão desde a primeira etapa. É a 14ª etapa, e é a primeira movimentação que eu olho e falo assim, não entendi direito qual que é a ideia desse desgaste para ganhar tempo, para quê? Será que eles já estão pensando, será que eles já se empolgaram e agora de achar que eles vão para o pódio, agora eles têm certeza que eles vão colocar 2 caras no pódio e daí você quer muito e acaba não tendo nada? Não sei. O que vocês acham da movimentação do Miguel Angel Lopes nos metros finais da última subida? Daí, como vocês podem perceber, durante os quilômetros finais do Cucuruto da montanha estavam todos os caras juntos, mas quando o Miguel Angel Lopes fez a aceleração, ninguém colocou ritmo imediatamente, mas o grupo da camisa vermelha, que já não está ali, né, ele foi aumentando o ritmo, que na verdade era conduzido basicamente pelo Henrico Mas, pelo Primož Roglič, pelo Egan Bernal e pelo Jack Haig. Esses 4 caras, eles acabaram deixando todos os outros da classificação geral para trás. E tá aí o Miguel Angel Lopes, que fez mais força, ganhou pouquinho tempo, não sei exatamente de novo qual que foi a ideia de deixar o Henrico Mas, talvez para que o Henrico Mas só seguisse a movimentação, se alguém tentasse fechar o gap, por exemplo, do Miguel Angel Lopes, se o Primož Roglič fosse atrás, se o Egan Bernal fosse atrás, se o Jack Haig fosse atrás, o
Henrico Mas ele só neutralizaria. Se o Miguel Angel Lopes tivesse feito isso para ganhar a etapa, eu entenderia. Só para ganhar talvez 3, 4 segundos, não sei. Né? E daí, em relação a Ineos, não dá para entender quem que é, se é o Yates, o Egan Bernal. Eu acho que cada etapa, eles estão que nem a Movistar, cada etapa eles decidem. Por exemplo, hoje dá a impressão, nas etapas anteriores, dá a impressão que era o Yates. Hoje na 14ª etapa, deu a impressão que era o Egan Bernal. Então, quem que vocês acham que é o cara? Eu acho que, né, oficialmente é o Egan Bernal. Deveria ser, mas não sei. Esse foi a classificação do dia, o Bardet, daí chegaram alguns caras dos 18 lá inicialmente da fuga, começaram a chegar do grupo principal 10 minutos depois. Cara, os caras abriram tempo a fuga. Daí chegou Miguel Angel Lopes, Roglic, Mas, Bernal, Jack Haig, Yates, Groschartner, Mader, Vlasov, fica de olho no Vlasov, Ciccone. E daí o que aconteceu com a classificação geral? O Eikin, ele continua com a camisa vermelha. O Martin, a 54 segundos, o Martin fez uma movimentação, a equipe tentou se organizar, talvez tentar fazer algo especial nessas etapas finais, e daí vem o... É engraçado que ninguém está considerando o Eikin e o Martin como uma classificação geral definitiva. Tá todo mundo considerando que esses dois eles estão ali temporariamente, e daí depois vem a classificação geral, que é o Roglic, Mas, Miguel Angel Lopes, Haig, Bernal, Yates, Sepp Kuss e Groschartner. Eu acho que se ficar dando corda para os caras, 54 segundos, por exemplo, o Eikin, ele tem 1 minuto e 36 do Roglic. É tempo, é bastante tempo, entendeu? Não sei, eu não sei qual é a minha opinião. Duas etapas atrás, eu pensava que era uma liderança transitória. Eu aposto minhas fichas no Eikin ou no Martin? Não, no Eikin menos, no Martin depende do que acontece, mas, né, vai andando a volta à Espanha, ninguém faz nada, essa diferença fica, sei lá, de repente o Eikin tem um dia incrível, no mesmo dia que algum cara da classificação geral tenta fazer um ataque e ele consegue, por algum motivo, estar junto de uma montanha. Só que isso tudo é teoria, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que é isso em relação à 14ª etapa. Esses são os líderes, classificação geral, Eikin e Jacobsen com a camisa verde. O Bardet assume a camisa branca de pelotas azuis e o Egan Bernal, estagiário, o tapa no cabelo que a vovó dele arrumou para fazer a entrevista, com a camisa branca de jovem talento. Eu acho que é isso, abraço, tchau, críticas, sugestões. Essa foi a entrevista do Bardet, dizendo que está super feliz e enfatizando a conversa que ele teve com o diretor esportivo para determinar a estratégia antes e durante a etapa, e parece que tudo deu certo. Vitória da etapa, camisa branca de pelotas azuis, a DSM se colocando como uma equipe bem interessante. Acho que é isso, galera. Abraço, tchau.